Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Por esses dias, amados, nós estamos nos nossos lares, pandemia no ar, mas nós estamos protegidos pelo nosso Deus. Seja grato a Ele. Você está no seu lar, você está no abrigo do seu lar, e Deus está lhe protegendo, sim. Nós cremos nisso. Por isso, todos nós devemos ser gratos a Ele. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. O que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. O Senhor em todo tempo, seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberta, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Vamos cantar mais uma vez, diga: se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga isso a Ele, meu irmão. Senhor, estou aqui, com meu coração aberto pra te adorar. Senhor, estou aqui pra te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga mais uma vez: diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do teu trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza entrar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, pra te adorar. Senhor, estou aqui. Eu quero te adorar. Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje estamos comemorando o Dia das Mães. É uma data muito especial. E por isso eu escolhi um texto da Palavra de Deus que fala de uma família. Está em Gênesis capítulo 27. Vamos ouvir essa leitura pela mãe Ana Batista. Gênesis 27. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho.
Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-os. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa com que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lo, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe ao seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai:
Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Esse texto é um texto por si só muito explicativo. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para os 4 personagens desse texto sagrado. É uma família constituída de 4 pessoas: Isaque, sua esposa Rebeca, seus 2 filhos Esaú e Jacó. A palavra Isaque quer dizer riso. Ele recebeu esse nome por causa do seu nascimento. Abraão, seu pai, o gerou quando tinha 100 anos de idade. E sua mãe também já era longeva. E um anjo do Senhor disse que ela daria à luz um filho, e ela riu. E depois ela negou que havia rido. Então, o anjo do Senhor falou que há 1 ano após esta palavra dele, ela daria luz a um filho. E assim foi que nasceu Isaque, e por isso ele recebeu esse nome. Isaque era o filho da promessa. Abraão já havia tido um filho chamado Ismael, mas foi gerado com uma serva. Ele era o filho da promessa. Nele se cumpriria a profecia, nele se cumpriria toda a promessa de Deus de que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, como o pó da terra. Isaque, então, era o líder desta família. Ele tinha 40 anos quando se casou. Em Provérbios 18, 22, diz que quem acha uma esposa acha o bem, acha a benevolência. Então, Isaque casou-se com Rebeca. E esse casamento serviu para ele como consolo, porque sua mãe havia morrido. E ele agora estava casado com uma bela mulher. Mas não demorou a decepção de Isaque, porque sua esposa Rebeca era uma mulher estéril, não podia gerar filho. Naquela época, para o povo de Deus, uma mulher estéril era uma mulher desaventurada,
era uma mulher de segunda categoria. Qual não foi a decepção de Isaac e a tristeza de Rebeca de não poder ter um filho? Um casal sempre quer ter um filho, porque o filho alegra um lar. Imaginemos, queridos irmãos, a tristeza deste casal. E esse sofrimento demorou 20 anos. Somente quando Isaac estava com 60 anos foi que ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor abrisse a madre de sua querida esposa Rebeca. E aqui nós tiramos a primeira lição, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer. É quando chegarem os problemas na nossa família, quando nós acharmos que tudo é impossível, devemos então apelar para Deus. Devemos fazer como Isaac fez, orar ao Senhor. E o Senhor, atendendo ao pedido de Isaac, ficou grávida Rebeca. Naquela época não havia ultrassonografia para saber de que sexo era o seu filho. Mas ela sentiu no seu ventre que havia duas crianças que lutavam uma com a outra. E ela disse, falando para o Senhor, orando para o Senhor, que me será a vida se os meus filhos estão assim? Aí o Senhor disse para Rebeca, há no teu ventre duas crianças, que serão duas grandes nações, e uma servirá à outra. E assim nasceram Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, cabeludo. E em seguida nasceu Jacó, segurando no calcanhar de Esaú. Então essas crianças começaram a lutar lá no ventre de sua mãe. Era como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Quem chegaria primeiro? Jacó segurando o calcanhar de Esaú. O direito de primogenitura, lá no livro de Levítico, é bem explícito. Quem era o primogênito tinha primazia. A herança seria dobrada. E essas duas crianças cresceram. Esaú ao lado de seu gêmeo Jacó. Esaú era guerreiro, era o homem do campo. E por isso seu pai o amava mais do que a Jacó. Porque Jacó era uma pessoa calma, uma pessoa do lar, uma pessoa que cuidava das tendas. Por isso, sua mãe Rebeca amava mais a ele. E aí, nós fazemos uma aplicação de uma segunda lição que nós devemos ter para os nossos lares. Os pais não devem discriminar seus filhos. Não devem amar a um mais do que a outro. É verdade que às vezes nós pais temos mais apreço, nos achegamos mais a um filho do que a outro. Mas devemos amá-los igualmente. Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Certo dia, Isaac, já muito velho, sentindo que a morte estava próxima, chamou a seu filho Esaú e disse, meu filho, vai ao campo, pega uma caça, prepara um guisado do jeito que só você sabe fazer, para que eu coma, para que eu sinta prazer. Isaac estava dando evasão a um dos seus sentidos. Ele gostava de comer, era o paladar. Sua esposa ouviu essa conversa de Isaac com seu filho Esaú. Ela estava de trás da porta, lugar em que nenhuma pessoa deve ficar nos nossos lares. E ela chamou a seu filho Jacó, a quem ela amava, e disse, meu filho, o teu pai pediu ao teu irmão que ele fosse preparar um guisado para ele, que ele fosse à caça e trouxesse
um animal e preparasse uma comida preciosa que ele gostava tanto. E eu então resolvi fazer este prato, essa comida que satisfaz ao teu pai. Eu vou preparar um guisado, uma comida do jeito que ele aprecia, e você vai levar para o seu pai. Então, seu filho Jacó disse: mamãe, isso não vai dar certo. O meu pai vai reconhecer que eu não sou Esaú. Ele é cabeludo, eu sou liso, isso não vai dar certo. E então, em vez de bênção, eu receberei maldição. Sua mãe então disse: meu filho, deixa comigo. Deixa comigo. Se houver maldição, que caia sobre mim. Vá, pegue 2 cabritos gordos e traga para eu preparar essa comida que seu pai tanto aprecia. E aquela mulher era astuciosa e muito criativa. Do pelo dos animais, ela cobriu as mãos de Jacó, seu filho, e o seu pescoço. Pegou a roupa mais bonita que havia de Esaú e deu para o seu filho. E Jacó foi então à presença do seu pai, levando aquele manjar. Chegando-se a ele, disse: pai, aproxima-te e come do guisado que eu preparei para ti. O seu pai então lhe disse: como tão breve você já está aqui? E veja o que foi que Jacó disse: o Senhor mandou que a caça viesse a mim, facilitou que eu pregasse os animais. Chega-te aqui, meu filho. A voz é de Jacó. Mas quando ele pegou nas mãos, ele disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E então ele saboreou aquele prato muito gostoso. Mas ele perguntou pela segunda vez: és tu Esaú? Sim, eu o sou. Então ele negou 2 vezes, ele falou 2 vezes, mentiu 2 vezes para o seu pai, que era Esaú. Então, meus queridos irmãos, aqui nós temos uma lição para as mães e para os pais. Os pais nunca devem induzir os seus filhos ao erro. O que aquela mãe fez foi muito grave. Ela era uma mulher muito criativa. Se ela vivesse nos dias de hoje, ela seria uma mulher que seria contratada pela televisão para escrever roteiro de novelas. Ela era muito criativa, mas as mães não devem fazer isso. Hoje é o Dia das Mães. Eu não estou querendo machucar as mães, mas apenas chamar-lhes a atenção para o que as mães não devem fazer para com seus filhos, porque o preço que ela pagou foi muito caro. Então, depois que seu pai Isaac comeu aquele prato, poucos instantes depois chegou Esaú e disse para o seu pai: meu pai, está aqui o que o Senhor me pediu. Eu preparei um prato para o Senhor. Então, ele teve uma forte emoção. Ele estremeceu. Então, quem foi que trouxe esta comida para mim? Eu já abençoei a teu filho, ao teu irmão Jacó. Então, Esaú disse: não é por acaso que ele é chamado de Jacó. Jacó quer dizer usurpador. É a segunda vez que ele me usurpa o que me pertence. Ele já me comprou o direito de primogenitura. Porque um certo dia, quando Isaac voltava do campo, faminto, e vendo Jacó com um prato saboroso, ele pediu daquele prato ao seu irmão. E o seu irmão ardilosamente disse: eu te dou dessa comida, se você me vender a sua primogenitura.
E seu irmão vendeu a sua primogenitura por um prato de sopa de lentilhas com pão. Lentilhas é um alimento muito nutritivo. Eu gosto de lentilhas, porque me faz bem. Mas vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas foi um ato que não se justifica. Veja bem aqui, irmãos, uma outra preciosa lição. Muitas vezes os nossos filhos estão trocando bênçãos de Deus por coisas da vida material. Ele vendeu um direito que lhe pertencia, um direito que lhe dava privilégios, por um simples prato de lentilhas. Muitas vezes os nossos filhos estão trocando as bênçãos de Deus por coisas supérfluas, por vícios, por coisas que lhes prejudicam. E agora, pela segunda vez, Jacó estava usurpando de seu irmão Esaú a bênção que lhe era por direito por ser o primogênito. Então, houve um grande momento entre aqueles dois jovens que eram gêmeos que estavam sempre prontos, pertos um do outro, gêmeos que desde o ventre estavam unidos, mas agora estavam separados, agora estavam um contra o outro. Por causa disso, Esaú odiou a seu irmão gêmeo Jacó. E ele falou, alguém ouviu o que ele havia dito: meu pai está prestes a morrer, e quando ele morrer, eu matarei meu irmão Jacó. E alguém ouvindo essas palavras foi para a sua mãe e disse para Rebeca o que tinha ouvido. Rebeca então ficou temerosa, chamou seu filho e disse: meu filho, teu irmão vai te matar. Então você vá para a casa do meu irmão Labão. Lá você passe alguns dias. Quando o ódio do seu irmão passar, eu mando lhe chamar. E falou para o seu esposo: Isaque, que me serviria a vida se o meu filho Jacó se casasse com uma das filhas de Et? De que me valeria a vida? Então, manda o meu filho para a casa dos meus pais, para a casa do meu irmão Labão. Isaque então chamou seu filho Jacó e disse: vai à casa dos teus parentes, os parentes da tua mãe, a casa do seu tio Labão, e escolhe lá uma esposa para ti, porque seria uma maldição para nós ver um dos nossos filhos se casando com uma mulher que não fosse da descendência do povo de Deus. E assim ele mandou seu filho Jacó ir para Padã Arã, para a família de Labão. E lá, encurtando a história, lá Labão encontrou sua esposa. Casou-se com esta esposa, Raquel, e viveu muitos anos lá. E ele, usando de astúcia, também enganou ao seu sogro, enricou. Ele usou até de uma maneira científica para poder ganhar o rebanho do seu sogro. Quando as ovelhas vinham beber água, ele colocava um galho de árvore, um caule de árvore listado.
e ele acertou com o seu sogro: os listados serão teus, os lisos serão meus. E assim ele conquistou a sua riqueza, usando de usurpação, fazendo jus ao seu nome. Os anos se passaram e Jacó então voltou para a sua terra. Deus providenciou que ele voltasse para a sua terra. E um dos capítulos mais bonitos, mais emocionantes do livro de Gênesis é o capítulo 33, quando há o encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Jacó estava rico. Ele colocou muitas ovelhas, suas esposas à frente, ele atrás. Ele tinha medo do seu irmão e mandou que essa sua família, suas esposas, fossem com todos esses presentes para apresentar a seu irmão Esaú. Esaú veio e quando viu aquele rebanho todo, toda aquela gente, ele perguntou quem era aquele pessoal. E lhe foi informado: isto é presente, é o povo do teu irmão Jacó. É a esposa, os filhos do teu irmão Jacó. E esse é presente que ele manda para ti. Mas Esaú estava com o coração aberto para receber seu irmão. E então ele correu ao encontro do seu irmão. Se abraçaram, se beijaram, choraram. Foi um encontro emocionante. Agora eles estavam reconciliados. Jacó era o segundo filho, mas era o mais abençoado. E segundo a bênção que seu pai havia dado a ele, ele seria superior a seu irmão. Ele seria homem abençoado por Deus mais do que o seu irmão, que recebeu uma bênção secundária. E isso aconteceu na vida daqueles dois jovens. Isaac abençoou a Jacó, que era o segundo. E este foi mais abençoado do que o primeiro. E aqui nós tiramos uma outra grande lição da palavra de Deus. Nem sempre o primeiro é o privilegiado, nem sempre o primeiro é o mais abençoado. O segundo, às vezes, tem primazia, quando é um eleito por Deus para uma grande missão. Aconteceu isso com Jesus, com Adão, que foi o primeiro Adão, e Jesus o segundo Adão. Então, o segundo mais importante do que o primeiro. Jacó teve um encontro com Deus. Jacó, quando estava vindo da sua terra para a terra da sua mãe, ele deitou-se numa noite tendo como travesseiro uma pedra. E ele teve uma visão e anjos que desciam do céu para a terra. E aquela pedra ele tornou uma pedra muito especial. Uma pedra que ele passou a ser um marco na sua vida. E Jacó, para ter as bênçãos de Deus, ele teve de ter uma experiência com Deus. Lá no Val de Jaboque, ele lutou com o anjo de Deus e recebeu um ferimento na coxa. Ele lutou com Deus até o dia amanhecer. E nesse dia o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Ele deixou de ser o usurpador para ser o pai de uma grande nação. Então ele se tornou o terceiro patriarca da família de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a sua mãe não mais o viu. Este foi o grande preço que sua mãe pagou
pelo erro que ela cometeu. Ela, quando mandou seu filho, disse, vai e passa lá com o meu irmão Labão alguns dias. Mas ela jamais viu seu filho, ela morreu antes de ele voltar. Que os nossos lares aprendam com o lar de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó a não cometer os erros que eles cometeram e a aprender a servir ao Senhor da melhor maneira possível. Que Deus abençoe os nossos lares, que os nossos lares recebam as bênçãos de Deus e nós saibamos receber o que Deus tem para cada um de nós da melhor maneira possível, tendo um discernimento do que é certo, do que é errado. Que Deus seja honrado nos nossos lares e que as mães aprendam a servir a Deus, a amarem aos seus filhos de uma maneira correta, não de uma maneira egoísta, querendo o melhor para o seu filho, às vezes dando-lhes tudo quanto eles pedem, mas fazendo-lhes mal, porque não estão seguindo o discernimento que deve haver numa mãe cristã, que criar os seus filhos da maneira como Deus quer que nós criamos aos nossos filhos. Que os nossos lares sejam abençoados. Que Deus abençoe a todas as mães, não somente nesse dia especial, mas todos os dias da sua vida. Recebam agora a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todas as mães, não somente nesse dia, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você pra mim é o melhor exemplo de dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial.
eu não te escutei.